por o quadro de professores, de auxiliares, e assim tenhamos um ministério infantil mais fortalecido, porque constitui-se num dos ministérios mais importantes da igreja. Então contamos não só com as orações dos irmãos, mas também com a participação dos irmãos. Daqui para frente falaremos muito sobre isso, e nós queremos que o nosso ministério infantil seja fortalecido. Ouçamos a palavra que nos santifica. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Salmo de número 1. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: viva uma vida plena. Salmo de número 1, e nós vamos falar dos versículos 1 a 3. Nesta noite eu quero ler para vocês esse texto, Salmo 1, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Irmãos, o Salmo 1 é um dos chamados salmos sapienciais, ou seja, salmos de sabedoria. Ao todo são 25 salmos chamados de sapienciais, distribuídos por todo o livro. E é muito interessante que quando nós vamos ler o Salmo 1, nós tomamos conhecimento de uma temática que aborda toda a Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela sempre parece mostrar um contraste entre dois tipos de pessoas, não é? Sempre há, se vocês observarem ao longo de todos os 1189 capítulos da Bíblia, se vocês observarem, sempre há personagens apresentando um contraste entre eles. Por exemplo, a Bíblia nos fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que é o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala, por exemplo, sobre Caim e Abel. A Bíblia nos fala sobre Ismael e Isaque. A Bíblia nos mostra Esaú e Jacó, Davi e Saul. E chega o seu ápice na pessoa do Senhor Jesus. Quando nós lemos o Salmo de número 1, ele nos mostra uma coisa muito interessante, porque a palavra bem-aventurado, ela não possui uma tradução, um significado fiel na nossa língua. Isso significa que nós não conseguimos nem chegar perto do verdadeiro significado da palavra usando alguns adjetivos. E é muito importante, irmãos, que quando nós estamos falando de bem-aventurança, nós estamos falando de algo que não é comum a esse mundo. Quando Jesus usa essa expressão, a palavra bem-aventurado aqui, no hebraico, asher, ela significa algo que vem de Deus para nós. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês nessa noite. Porque, irmãos, nós precisamos desconstruir a ideia de que o mundo se impressionará com as nossas reuniões, com o fato de pertencermos a uma determinada igreja. Irmãos, nós não vamos impactar o mundo saindo de casa com uma Bíblia debaixo do braço. Ninguém se impressiona com isso. Já foi-se o tempo em que as pessoas observavam aqueles que sempre andavam com um livro de capa preta no braço. Isso não acontece mais.
Ninguém ficará impressionado com o fato de ver você ter um adesivo com um versículo bíblico colado no seu carro, ou andando por aí com uma camiseta, com uma estampa evangélica qualquer. Isso não impressiona, isso não irá impactar a vida das pessoas. A questão que eu quero pensar com vocês hoje está relacionada com um estilo de vida tão profundo, tão sincero e tão verdadeiro, que provocará nas pessoas, aí sim, um desejo de conhecerem a razão de tudo aquilo que mostramos. Ou, em outras palavras, irmãos, viver uma vida plena é mostrar para as pessoas um pedaço do céu nesse mundo caído e corrompido. Porque isso é possível. É possível vivermos os princípios do céu, os valores do reino de Deus, de maneira tal que aí sim as pessoas serão impactadas. E é sobre esse tipo ou esse estilo de vida que eu quero pensar com vocês hoje. É claro que dentro do nosso conceito de fé e dentro daquilo que entendemos ser necessário para nutrirmos um relacionamento com Deus, a igreja é imprescindível. Nos reunirmos em culto, conhecermos, não é? Todas as doutrinas basilares da fé cristã, tudo isso é necessário. Mas eu quero dizer para vocês com toda a convicção do meu coração, é no dia a dia, na maneira como eu vivo, através das palavras que eu falo, através da maneira como eu lido com as minhas questões, sejam elas voltadas para a parte financeira, sejam elas voltadas para a parte familiar, é a maneira como eu me comporto dentro de casa, é a forma como eu me visto, a maneira como eu lido no trato com as pessoas, a forma como eu me relaciono no meu local de trabalho com os demais colegas de trabalho, a maneira como eu conduzo os meus estudos, tudo isso, irmãos, pode ser um fator preponderante para fazer com que as pessoas se interessem pelo Evangelho. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos de viver uma vida plena, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando de conseguir reproduzir em cada detalhe de nossa vida, por menor que seja, esses princípios do reino de Deus, essas amostragens do céu aqui nesse mundo. E quando nós olhamos para o Salmo, aqui, esses 3 versículos está falando de uma pessoa assim. Uma pessoa que vive uma vida plena. E irmãos, é disso que a igreja precisa, é isso que o mundo precisa ver. Pessoas que vivam plenamente para a glória de Deus. Eu não estou falando de pessoas religiosas. Interessante que hoje, eu estava conversando hoje com uma pessoa e achei isso muito interessante. Essa pessoa é muçulmana. Estava conversando com ela e descobri que ela é muçulmana ali na conversa. E ela me falou muito sobre como ela enxerga essa questão de fé, de Deus, e eu pude conversar com ela também algumas coisas, e eu pude perceber as diferenças que há dentro de uma percepção de religião, como eu enxergo o fator religioso, como essa pessoa enxerga o fator religioso. Mas isso realmente não passou de uma conversa. Porque o que vai, ou pelo menos se eu tiver a oportunidade de mostrar para essa pessoa as razões daquilo que está presente em mim no tocante à minha fé, aí sim é que eu posso ter acesso ao coração dessa pessoa para pregar o Evangelho de forma mais efetiva. Porque
infelizmente, muitos têm uma noção do que significa evangelho a partir daquilo que eles veem no dia a dia. Quando você conversa com algumas pessoas e as pessoas falam do evangelho de forma depreciativa, isso, na maioria das vezes, não é culpa da pessoa que está falando com você, mas é culpa de alguém que, de alguma maneira, não viveu o evangelho adequadamente e fez com que aquela pessoa tivesse um conceito equivocado da fé. Mas aquele que vive a fé plenamente e vive de forma plena, com certeza, igual um chinês que foi evangelizado por um norte-americano, e perguntaram para aquele chinês como foi a evangelização, e aquele chinês disse: bom, eu não ouvi o evangelho, eu vi o evangelho. É isso que vai impactar a vida das pessoas. É isso que vai tornar o coração das pessoas mais flexível. É isso que fará com que as pessoas realmente olhem para o cristianismo, olhem para a fé cristã com olhares de quem realmente quer conhecer mais. Então, como fazer isso? O Salmo de número 1, versículo de 1 a 3, vai nos dar algumas dicas. Como é viver plenamente nesse mundo aquilo para o qual eu fui chamado? Porque eu repito, e não vou me ater nisso, o mundo não precisa de mais religião. Religião o mundo tem demais. O mundo precisa de vivência cristã. Pessoas que vivam a fé no dia a dia. Que vivam a sua experiência com Cristo no dia a dia. Que mostre Cristo de maneira clara e profunda, como os primeiros cristãos. Que viveram o evangelho de maneira tão magnífica que receberam o nome de cristãos, que significa pequenos cristos. Hoje o termo cristão virou muitas vezes um termo depreciativo, ou o nome cristão, ele sempre está de alguma forma estampado em algumas revistas, em postagens, colocando em xeque, não é, a sua idoneidade. Por conta do quê? Por conta de muitos que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos. É isso que nós precisamos pensar nessa noite. Como não só ser um cristão, mas viver como um cristão. Contagiar, impactar as pessoas. Como fazer isso? Vamos olhar para o Salmo. Nós vamos ter algumas dicas aqui. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que essa pessoa que vive de maneira plena, o Salmo vai dizer que ela é bem-aventurada. Bem-aventurado o homem. E eu repito, a palavra bem-aventurado não tem uma explicação plausível. Por mais que você tente explicar o termo bem-aventurado, você não conseguirá. Então, o mais próximo que nós conseguimos é o seguinte: bem-aventurado é uma pessoa que tem uma alegria contagiante. Uma alegria que não é sazonal. Eu não estou falando de gargalhadas. Eu não estou falando daqueles momentos quando você vê ou você escuta um caso e você simplesmente dá uma gargalhada porque você achou aquilo engraçado. Eu não estou falando de momentos de alegria. Bem-aventurado não é isso. Bem-aventurado é um estado de alma. A pessoa, ela tem algo diferente. É uma pessoa que mostra claramente aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo vai dizer assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é bem-aventurança. É uma alegria que vem do Espírito Santo. É uma alegria que está enraizada no coração, e isso vai de alguma maneira ser exteriorizado. Você não consegue conter isso. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa sempre otimista.
é uma pessoa que sempre acredita, é uma pessoa que nunca desanima. Eu não estou dizendo que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa perfeita, mas ela sempre espera por algo melhor. Ela sempre está acreditando. Ela não é vencida pelo desânimo, ela não é vencida pelo desespero. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que nunca para no meio do caminho, ela continua, apesar de. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando explicar para vocês, porque realmente não há uma explicação clara do termo asher no hebraico, do termo bem-aventurado. Então, é uma alegria que vem de Deus, é um estado de alma que vem de Deus, é uma situação que vem de Deus para nós. E é isso, irmãos, que vai impactar a vida das pessoas. Esse tem que ser o nosso objetivo. O nosso alvo precisa ser isso. Buscar essa alegria, buscar essa completude, pedir ao Senhor que coloque esse sentimento no nosso coração. Então, o que o salmista está dizendo? Bem-aventurado. Uma pessoa que vive plenamente, ela tem essa bem-aventurança. Eu, se vocês me permitem, tive a alegria de conhecer ao longo da minha vida pessoas assim. Eu me lembro de uma delas, com quem eu tive a alegria de conviver por mais de 10 anos. Ela já está com o Senhor, mas eu nunca vi essa pessoa abrir a boca para murmurar, para falar qualquer coisa que fosse produto de uma indignação. Eu nunca vi essa pessoa alterar a voz, nunca vi essa pessoa perder o controle, nunca vi. E eu convivi com ela por mais de 10 anos. Ela tinha essa bem-aventurança. Talvez ela não soubesse, mas ela tinha. Quando você ficava perto dessa pessoa, a vontade, irmão Roberto, é ficar ali por várias horas. Você não tinha vontade de ir embora, porque essa pessoa te fazia bem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A pessoa te faz bem. Então, o que é viver uma vida plena? É ter essa bem-aventurança, é ter essa alegria, essa satisfação. Agora, como conseguir isso? É claro que eu poderia ficar aqui a noite inteira mostrando, dentro da palavra, os passos que deveríamos dar. Mas existem algumas coisas que esse salmo me mostra, e eu quero compartilhar com vocês. E a minha oração, irmãos, é que esse desejo brote no nosso coração a partir de hoje. Senhor, eu quero essa alegria no meu coração, eu quero isso no meu coração, e estou disposto a tomar as atitudes que a Tua palavra me pede para tomar. E que atitudes são essas? Como é que nós vamos realmente obter essa aprovação de Deus, esse sentimento de Deus? Porque isso funciona quase que como uma recompensa da parte do Senhor. É um presente que Deus nos dá. Como? Em primeiro lugar, para se viver uma vida plena, para se ter essa bem-aventurança, precisamos ter posicionamentos firmes, pautados em nossa identidade de filhos de Deus. Veja só comigo o versículo 1. Bem-aventurado o homem que, olha só, ele faz alguma coisa, ou ele não faz. No caso aqui, ele não faz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, pastor, me explica isso melhor. Explico. Eu vou sintetizar isso para vocês. Bem-aventurado é aquele homem que não se mistura. Eu não estou dizendo que é aquele homem que se exclui. Eu não estou dizendo isso. Mas que não se mistura. É aquele homem que sabe quem é e a quem pertence. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos discípulos de Jesus. Fomos comprados por bom preço. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso nos torna diferentes das demais pessoas. Nós temos um selo sobre nós.
Nós somos propriedade de Deus. Pertencemos a Ele. E isso então faz com que o nosso estilo de vida seja diferente. Isso não é vaidade, isso não é soberba, isso se chama identidade. Eu sei quem eu sou, e eu sei o tamanho da responsabilidade que paira sobre mim. E sabe qual é essa responsabilidade? Eu sou um representante de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo o nome está sobre mim. E eu preciso fazer jus a isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que a minha fé, ela não é um conjunto de regras estabelecidas por uma denominação. Existe uma razão de ser para tudo aquilo que eu faço, para tudo aquilo que eu sou. E essa razão de ser está aqui, inserido nas páginas do livro sagrado, está impregnado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser um filho de Deus. Você está no mundo, você se relaciona com pessoas no mundo, você tem amigos no mundo, mas você não é do mundo. Foi o que Jesus Cristo disse lá na sua oração intercessória. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se nós conseguirmos entender isso, irmãos, o que é estar no mundo, mas não ser do mundo, nós estamos no caminho para obter essa bem-aventurança e viver de forma plena. É interessante que Martin Lloyd Jones, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz assim: não é errado ter amigos não cristãos perto de você. Errado é você não ser um cristão perto deles. E, irmãos amados, aqui eu falo para vocês com um aperto no coração. Como tem pessoas hoje que se dizem cristãs e que estão realmente envergonhando o nome de Jesus Cristo. Como hoje há pessoas que se dizem cristãs e que estão expondo o nome de Cristo ao vitupério. Pessoas que não entendem o tamanho da responsabilidade que está sobre elas. Pessoas que se misturam facilmente. Pessoas que não conseguem se manter íntegras no meio de pessoas perdidas. É impressionante o número de pessoas que, para agradar os amigos, para serem populares, abrem mão completamente de tudo aquilo que aprendeu acerca da fé e que simplesmente ostentam um título de cristão. Só isso, é um rótulo. Irmãos, eu tenho ficado impressionado como e com que facilidade as pessoas estão abandonando Jesus dentro da igreja. Porque abandonar Jesus não necessariamente é abandonar a igreja. Como é que o senhor sabe disso, pastor? É só você observar as postagens. É só você observar o que a pessoa fala. Irmãos, o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E aí o salmista diz assim: pôs um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Um cristão que vive uma vida plena, ele é reconhecido até mesmo pelas palavras que saem de sua boca. Um cristão que vive uma vida plena, ele é reconhecido até mesmo pelas roupas que ele veste. A Igreja Batista, ela não tem muito esse radicalismo no tocante às roupas. Por quê? Porque nós cremos que sempre haverá um bom senso por parte dos seus membros. Mas, irmãos,
Às vezes, temos que nos pronunciar, porque existem algumas pessoas que perderam o bom senso. E estão envergonhando o nome de Jesus Cristo, usando roupas sensuais, aqui vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Vivendo de maneira vergonhosa. Você vai para as redes sociais, às vezes eu deixo de seguir determinadas pessoas, porque eu não vejo uma vida que se manifesta pró-evangelho nas redes sociais. As postagens são ridículas e algo assim que nos deixa estarrecidos. Cristãos com quem muitas vezes nos relacionamos, que não conseguem, irmãos, não conseguem dar testemunho de sua fé. Irmãos, aqui quem está falando é o pastor. Hoje, tem sido algo que traz, estamos aqui diante de um ministro de música, que em breve será pastor também, para a glória de Deus. É algo que traz, irmãos, tristeza para o nosso coração, quando somos convidados para participarmos de determinadas festas de aniversários de determinados crentes. Às vezes, quando somos chamados para determinadas festas, começamos a ter, tremedeira, suamos frio e começamos a pensar, como será essa festa de aniversário? Como será essa festa de casamento? Eu tive uma enorme dor de cabeça há uns anos por conta de um casamento na minha antiga igreja, que me trouxe muito prejuízo. Festa de cristãos, que infelizmente, irmãos, preferem agradar mais os parentes do que a Jesus. Aí a gente vai conversar, sabe, irmão Rogério? Nós vamos conversar e as pessoas dizem assim, não, pastor, mas é porque os meus parentes disseram que se não tiver isso ou aquilo, eles não vêm. Queridos, me perdoe a franqueza, mas que não venham. Que não venham. Porque eu tenho compromisso, é com o Senhor, é com Jesus Cristo. Que não venham. Eu não vou abrir mão do meu testemunho, da minha postura de cristão, para agradar A ou B. Mas isso tem acontecido hoje, infelizmente. E aqui eu estou exemplificando para vocês, para mostrar para vocês que depois disso vem melancolia, tristeza, angústia, apatia, e as pessoas querem saber por que elas não conseguem se estabelecer na sua vida diária, porque na verdade, irmãos, aquilo que cabe a nós, enquanto cristãos, fazer no dia a dia, que é dar testemunho da nossa fé, estamos deixando a desejar. Aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado, um homem extremamente feliz, um homem equilibrado, um homem que realmente vive um estilo de vida impregnado nele pelo Espírito Santo. É aquele que sabe quem é e que assume a sua identidade de cristão. É aquele que não tem vergonha de assumir quem é perante os amigos. É aquele jovem que não tem vergonha de dizer, sim, eu sou cristão, na frente dos colegas de faculdade. É aquele jovem que não tem vergonha de dizer, sim, eu ainda sou virgem e vou me manter assim até o meu casamento, na frente dos amigos. Porque isso hoje parece ser uma vergonha. Há muitos que têm vergonha de assumirem a sua castidade, assumirem seus posicionamentos, porque lá na escola as pessoas darão risadas e eu vou simplesmente me transformar na chacota da turma. Irmãos amados, vivamos para a glória de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui está a primeira dica. Você quer realmente
você quer realmente viver uma vida plena, você quer essa alegria, essa paz, essa completude, esse sentimento que só o Senhor tem para nos oferecer, você quer ter um sentido na sua vida, você quer ser usado por Deus para a glória dEle, então entenda, assuma a sua identidade. Tenha amigos não cristãos, sem dificuldade nenhuma, mas seja um cristão para os seus amigos. Eu vi recentemente uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela me veio aqui agora na memória e eu vou dizê-la para os irmãos. Não está aqui na projeção, mas a frase diz mais ou menos assim: os inimigos da fé não são os de fora que fazem piada com Cristo, mas são os de dentro que fazem de Cristo uma piada. E eu pergunto para vocês, não anda acontecendo isso por aí? Como é que o mundo vê a igreja, irmãos? Como é que o mundo vê a igreja? Como é que o mundo vê os pastores? Nós, pastores, somos taxados de quê para o mundo? Ladrões, oportunistas, charlatães, não é? Nós somos tratados como o quê? Como pessoas desonestas. E eu pergunto para vocês, é culpa do mundo? Não, é culpa de muitos que não sabem, ou que pelo menos não estão assumindo sua identidade. Aí quando aparece alguém sério, uma igreja séria, que quer viver o evangelho de maneira séria, ela é colocada dentro da mesma linha, ou taxada como as outras. Por quê? Porque há muitos que não estão assumindo a sua identidade como cristãos. Há muitos que estão realmente se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. Há muitos que estão andando no conselho dos ímpios, se misturando com eles. Há muitos que estão do lado de lá, batendo palmas para aquilo que andam falando a nosso respeito. Há muitos que têm vivido uma vida dúbia. Eu quero dizer para os irmãos, é possível vivermos uma vida plena, mas nós temos que assumir a nossa identidade. Nós temos que entender quem somos e não ter vergonha do que somos. Então essa é a primeira dica, esse é o primeiro ponto, não é? Mas em segundo lugar, para se ter uma vida plena, para ser bem-aventurado, precisamos olhar para a palavra de Deus com paixão. Veja só o versículo. Antes, ou seja, o homem bem-aventurado que vive uma vida plena, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É o prazer dele, é o livro dele. Ele ama a palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia simplesmente para cumprir com uma obrigação. É uma necessidade para ele ler a palavra de Deus. George Miller, grande evangelista George Miller, ele leu a Bíblia mais de 100 vezes. E mais da metade das vezes que ele a leu, ele leu de joelhos. Isso é ter paixão pela palavra de Deus. Isso é realmente amar a palavra de Deus. Irmãos, é impossível ter o seu prazer na lei do Senhor e andar segundo o conselho dos ímpios. É impossível ter o seu prazer na lei do Senhor e andar no caminho dos pecadores. É impossível ter o seu prazer na lei do Senhor e se deter na roda dos escarnecedores. Charles Spurgeon disse o seguinte: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter outros tipos de literatura, mas como o próprio Charles Spurgeon disse, visite muitos livros, mas more na Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, precisa ser a nossa paixão, o nosso desejo diário. Precisamos nos alimentar, precisamos conhecer. Irmãos, é impressionante. O menino muçulmano, com 10 anos, ele já conhece todo o Alcorão de cor. De cor. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos.
O menino judeu, com 12 anos, ele já conhece o Pentateuco. Por quê? Porque isso é colocado para ele, é ensinado para ele. Ele lê, ele decora, ele estuda, ele vai conhecendo, vai conhecendo. Nós precisamos, irmãos, revolucionar a nossa vida com a palavra de Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Certa vez um jovem mecânico ganhou de presente da esposa uma Bíblia. Ela deu para ele uma Bíblia bonita, dourada, maravilhosa a Bíblia. Linda, maravilhosa. Ele era mecânico, vocês sabem. As mãos sempre sujas, não é? De graxa, de sujeira. Mas ele começou a ler e folhear, e lia, e lia, e lia. E depois de um tempo, a Bíblia que ele ganhou da esposa estava completamente suja, rasgada, deteriorada. Um dia a esposa disse assim: eu vou aí no seu trabalho hoje e vou levar almoço para você. Quero te fazer algumas perguntas e quero estar com você hoje na hora do almoço. Ele então ficou preocupado. E agora? Ela vai chegar aqui, ela vai querer a Bíblia que me deu de presente. E essa Bíblia toda suja, toda marcada, toda rasgada. Como é que eu vou fazer para mostrar essa Bíblia para ela? Ela vai dizer para mim: você não tem cuidado, você não valoriza os presentes que eu te dou. E ele ficou todo preocupado, mas não teve como mudar a situação. Ela chegou na hora do almoço, como havia prometido. E ela, certeiro, pediu a ele para buscar a Bíblia que ela lhe havia dado de presente. Ele então foi lá, todo envergonhado, pegou aquela Bíblia, que eu nem sei se poderia mais ser chamada de Bíblia, trouxe para ela e disse assim: meu bem, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela: o quê? É porque você me deu uma Bíblia de presente, linda, maravilhosa, limpinha, mas eu fui lendo, mas consequentemente a Bíblia foi sujando, e agora ela está aqui. Eu queria te pedir perdão, queria te pedir desculpas, por favor. A esposa então deu um abraço nele e falou assim: não tem problema, meu bem, não tem problema, porque enquanto a sua Bíblia vai ficando suja, sua vida vai ficando limpa. Entende? É assim que nós vamos, irmãos, ser bem-aventurados. É assim que nós vamos ser bem-aventurados. Me perdoe quem crê nisso, mas eu vou falar. Irmão, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, na estante da sua sala. Me lembro de uma senhora que tinha, eu chegava na casa dela, todo domingo para evangelizá-la, a Bíblia aberta no Salmo 91, as páginas amareladas do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ok, a vida era toda destruída. O que adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91? Você tem que deixar a Bíblia aberta todos os dias para o seu coração. É tudo. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda palavra de Deus é verdade, escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha só, toda palavra de Deus é verdade, toda. Uma vez um jovem levou um amigo dele com muita dificuldade. Pensa num moço que não conseguia levar um amigo na igreja, irmãos. Foi aquele jovem. Mas ele queria levar o amigo na igreja. Queria, porque queria. E com muita luta, com muito sacrifício, o amigo dele falou: olha, eu vou na igreja com você hoje, tá bom? Você me leva lá e eu vou na igreja com você. Há muito tempo eu venho prometendo para você ir na igreja e eu vou com você hoje. Ok. Marcaram de ir na igreja. Irmãos, horas antes do culto, caiu um temporal. Muita gente ficou ilhada, ruas alagadas. Resultado, naquele dia, ninguém foi à igreja, nem o pastor. Nem o pastor conseguiu ir à igreja. O rapaz então chegou na igreja, sabe quem é que estava lá? O zelador da igreja. Ninguém estava na igreja. E aí aquele jovem preocupado: cadê o pastor? O pastor não vem hoje. Porque ele está alagado, o bairro dele ficou todo alagado, a ponte caiu, ele não vem. Cadê o irmão? Também não vem. Não vem ninguém na igreja. Nós vamos só ler um texto bíblico aqui e eu vou fechar a igreja. Não tem nem como ter culto. Aí, irmãos, ele foi lá e abriu
a palavra de Deus em Gênesis. Deixa eu ler para vocês aqui um versículo da palavra de Deus. E ele entristecido, acabrunhado lá no banco, triste. Logo o dia em que eu consigo trazer meu amigo na igreja, não tem pregação, não tem estudo bíblico, não vem ninguém, nem o pastor vem. Ô Senhor, não é possível. E ele ficou todo amargurado. E aí aquele irmão foi e abriu, não é? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. E aí começou, não é? Depois viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. E depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas e morreu. E viveu fulano de tal, tantos anos, depois que gerou fulano de tal, e viveu mais tantos anos e morreu. E foi lendo aquela lista interminável de pessoas que viveram muito tempo e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E aquele jovem até envergonhado no banco. E agora? Não é? Quando terminou, irmãos, aquele momento de leitura de Gênesis capítulo 5, o zelador fez uma oração, fechou a igreja. Aí aquele jovem chegou perto do amigo e disse assim para ele: por favor, me desculpe, eu não sabia que a situação estava tão caótica assim, senão eu marcaria com você outro dia. E o amigo dele impressionado, com os olhos arregalados. E o amigo dele disse: moço, eu vi aquela quantidade de gente lá, que viveu muito mais do que eu, e morreu, e morreu, e morreu. E eu não vou chegar nem a 100 anos, posso morrer a qualquer hora. Eu vou voltar na igreja, eu quero conhecer Jesus. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é o quê? Ele é a dinamite de Deus, o dunamis. É por isso que eu preciso ter paixão por esse livro, porque esse livro não é mais um livro, ele não é apenas um livro, ele é o livro que pode mudar a vida. Irmãos, eu falei isso na nossa última exposição. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da igreja, se converteu lendo Romanos. Martinho Lutero, aquele que acendeu o estupim da reforma protestante, se converteu lendo Romanos 1, 16 e 17. Um versículo da palavra de Deus é capaz de mudar completamente a estrutura de um ser humano. É por isso que eu tenho que olhar para esse livro com paixão. E aqui o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí tem uma frase que diz assim: não pode haver felicidade quando as coisas nas quais acreditamos são diferentes das que fazemos. Sabe, irmãos, não fique somente com aquilo que você ouve na escola bíblica dominical, ou que você ouve na quinta-feira, ou no domingo na igreja. Desenvolva o hábito de ler a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, faça um exercício de ler vários capítulos da Bíblia todos os dias. Marque, grife, anote, rabisque. Se a sua Bíblia se deteriorar, compre outra e outra, mas alimente sua alma com a palavra de Deus. É assim que nós vamos ter uma vida plena. É assim que nós vamos ser bem-aventurados. E aí, juntamente com essa ideia, eu termino para vocês essa pequena exposição, mostrando para vocês mais uma coisa muito importante. Em terceiro e último lugar, para se viver uma vida plena, precisamos entender a indispensabilidade da palavra de Deus. Precisamos amar, precisamos ter paixão pela palavra e entender a sua indispensabilidade. E aí o salmista diz: e na sua lei medita dia e noite. Recentemente eu vi um filme com a minha esposa, que contou a história de uma mãe que lutava por justiça. O nome do filme é Till, T-I-L-L. E ela buscava justiça, não é? O nome da mãe é Mamie Till Mobley. Ela lutou por justiça pelo filho de 14 anos, Emmett Till, que em 1955 foi linchado. Ele era um negro e ele foi linchado. Os Estados Unidos estavam no auge da segregação racial. Ele foi linchado enquanto visitava os primos no Mississippi. O filme, ele é dramático, impactante. Irmãos, eu fiquei com esse filme na cabeça vários dias, o tempo inteiro pensando na história daquele menino que foi linchado pelo simples fato de ser um negro, num país
onde havia uma segregação racial terrível. Então, eu fiquei com isso na cabeça, mas quando eu fui meditar nesse salmo, eu pensei, filmes não devem ficar na cabeça. Jogos de futebol não devem ficar na cabeça. O que deve ficar na cabeça é a palavra de Deus. Será que nós estamos guardando a palavra de Deus a tal ponto de pensarmos nela dia e noite? Aquele versículo mexer tanto conosco que nós não paramos de pensar nele. Nós meditamos e pensamos, e vez ou outra o Espírito Santo traz aquele versículo de volta. Você já teve essa experiência? Pois é, irmãos, esse é o caminho para se obter uma vida plena. Para ser bem-aventurado, é você não tirar a palavra de Deus da sua cabeça, você ficar meditando nela o tempo todo, você ficar pensando naquele texto que você leu, naquela história que você leu, naquele momento que você leu. É assim que nós vamos realmente obter uma vida plena. E aí, o versículo 3 mostra isso de maneira pontual. Como essa vida plena se manifesta? Versículo 3, pois o quê? Esse que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse que tem seu prazer na lei do Senhor, que medita na sua lei dia e noite, esse será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. O que é uma pessoa que vive uma vida plena? Eu vou dizer para vocês, é uma pessoa que está sempre verde, tem sempre um fruto para oferecer. É aquela pessoa que você nunca sai de mãos vazias da presença dela, tem sempre um sorriso para te dar, um aperto de mão, um abraço. Aquela pessoa que segura na sua mão com tanta vontade de segurar, e ela olha nos seus olhos e profere uma palavra que abençoa o seu dia. É uma pessoa que você nunca vê, ou pelo menos você não consegue ver em momento nenhum as folhas caindo. Está sempre vistoso, está sempre bonito. Você conhece alguém assim? Essas pessoas abrilhantam o nosso dia, essas pessoas, elas nos abençoam, sim ou não? É muito bom quando nós estamos diante de pessoas assim. Muito bom. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas passando por momentos de dificuldade, e uma palavra foi suficiente para poder levantar o ânimo e nos ajudar a continuar a caminhada. É muito importante, irmãos, que nós nos atentemos para isso. A vida plena é possível. Há como vivermos uma vida plena. Há como verdadeiramente, irmãos, recebermos de Deus essa bem-aventurança. Nós precisamos ter isso como alvo. Porque o mundo está só piorando, e isso vai acontecer. Paulo diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Os problemas vão se avolumando. O Senhor Jesus diz que quando voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, não permitamos que as circunstâncias esfriem a nossa fé, retirem de nós a alegria, a satisfação. Vamos pedir a Deus, Senhor, me dê essa bem-aventurança do Salmo 1, me dê esse axé do Salmo 1, permita que eu consiga ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, para que as pessoas possam ver isso, glorificar o Teu nome. Ajude-me a viver para a Tua glória, ajude-me a fazer a diferença na vida de alguém. Senhor, eu não quero ser apenas mais um, eu não quero ser uma pessoa que ninguém percebe, que ninguém nota. Eu quero que as pessoas olhem para mim e percebam que existe algo diferente em mim. Eu quero pregar silenciosamente com a minha vida. Eu quero ser alguém em quem as pessoas podem confiar. Eu quero ser alguém íntegro. Eu quero verdadeiramente essa bem-aventurança, esse estado de alma no meu coração. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Irmãos, que Deus nos dê isso. E que Deus nos ajude a seguir esse espaço, assumir a nossa identidade, não termos vergonha de sermos filhos de Deus,
darmos testemunhos da nossa fé, mostrarmos os nossos princípios e os nossos valores para as pessoas, mostrarmos que realmente cremos e acreditamos num Deus vivo, não num Deus qualquer, que é formatado ou que é construído pelas mentes humanas, e cada um tem o seu. Não, nós servimos o Deus vivo. Então vamos viver assim. Vamos mostrar quem somos, vamos assumir a nossa identidade, vamos mostrar Jesus para os nossos amigos, não fazer o que eles fazem, mas levá-los a serem e a fazerem o que nós fazemos. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus verdadeiramente nos ajude a sermos bem-aventurados, a vivermos uma vida plena. Como é que você tem vivido? Você tem glorificado a Deus através da sua vida? Você tem sido realmente diferente? Você tem sido diferente? Certa vez um pastor estava no ônibus, termino agora. Ele então passou, entregou o dinheiro para o motorista. Ele pegou o ônibus para ir num determinado local, entregou o dinheiro para o motorista. O motorista então deu o troco para aquele pastor. O pastor então foi lá para o fundo do ônibus, se assentou no banco e começou a contar o troco. E percebeu que o motorista havia dado a ele 5 centavos a mais no troco. E ele então disse: vou devolver o troco. Mas para que devolver 5 centavos? 5 centavos? Que diferença isso faz? Não, mas eu preciso devolver. Eu sou filho de Deus, eu sou um servo de Deus. Mas alguma coisa dizendo: não, larga de bobagem. Quantos 5 centavos ele fica no dia a dia? Isso aí para ele não faz falta nenhuma. Mas ele dizia com ele mesmo: não, eu vou devolver, eu preciso devolver. O ônibus parou. O pastor então chegou diante do motorista e disse para o motorista: por favor, você me deu 5 centavos a mais no troco. O motorista pegou o troco, colocou na caixinha e disse assim para o pastor: ok, muito obrigado. O senhor é o novo pastor da igreja aqui da cidade, não é? Era uma cidade pequena. E o pastor disse: sim, sou eu. E o motorista disse assim para o pastor: ok, eu queria ir ouvi-lo, mas primeiro eu queria saber quem eu iria ouvir. O pastor, envergonhado, desceu do ônibus. Havia um poste, assim, o pastor abraçou o poste e começou a pedir perdão a Deus e disse: ó Deus, me perdoe, eu quase vendi seu filho por 5 centavos. Sabe, irmãos, viver uma vida plena é fazer o que os outros não fazem, e é não fazer o que os outros fazem, é andar na contramão. Viver uma vida plena está nos detalhes, nas pequenas coisas, nas decisões, nos posicionamentos, na postura. Isso que é viver uma vida plena. É isso que vai impactar as pessoas. É quando você não para na vaga para o deficiente físico. É quando você não joga lixo na rua. É quando você dá o seu lugar para uma senhora de idade assentar no ônibus. É quando você... coisas pequenas que às vezes a gente acha que ninguém está vendo. Ah, meus irmãos, Satanás está vendo. Ele vai colocar alguém lá para ver você fazer aquilo e envergonhar o nome de Jesus. Cuidado com isso. Nós lutamos contra alguém que quer nos desmoralizar o tempo todo. Então, viver uma vida plena muitas vezes está não só nessas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Nós precisamos, irmãos amados, buscar isso de Deus. Senhor, não me deixe falhar. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero que o seu nome seja glorificado. Como é que nós temos vivido, irmãos? Como é que nós temos vivido? Vamos cantar o hino 171 para a glória do nosso Deus. Depois nós vamos orar, encerrando o nosso culto.